assunto importante para o pecuarista. Nós estamos desde o início, primeiro programa ao vivo desse ano, voltei de férias, dia 4, fizemos o primeiro programa ao vivo e a gente tem falado de uma situação que é muito relevante. Ela é a implementação de genética de qualidade, pressão de seleção e ter alimento para os animais dentro das fazendas. Esses fatores, eles vão ser determinantes para que o pecuarista consiga, de fato, aproveitar um valor de arroba maior no momento em que a oferta é menor que a demanda para a boi pronto e, consequentemente, para a produção de carne bovina. Para falar como que a tecnologia, a técnica, ela pode ser empregada pelos pecuaristas e a experiência de quem já faz, eu recebo aqui em nossos estúdios, nosso convidado no dia de hoje, meu amigo pecuarista Tarcísio Toneto, da Fazenda Perfeita União. Tarcísio, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui conosco. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, eu que agradeço, Fabiano. É uma honra e um prazer estar aqui com você. Tarcísio, vamos começar falando sobre aquilo que importa, questão de custo de produção. Talvez nunca tenha visto elementos como custos de produção para a pecuária, para a terminação de boi, ficarem tão elevados como temos visto nesses últimos períodos, mas principalmente colocando aí os últimos 20 meses, ele só se amplia. Como é que você avalia esse momento? Olha, nós, pecuaristas, cada ano a gente vive uma situação diferente da outra, né? Muitas vezes você vai engordar boi, você fecha com determinados nutrientes e no outro ano você é obrigado a mudar completamente. No caso do milho e da soja, para tratar boi, cada vez está mais difícil. Até um ano atrás a gente fez uma participação aqui e a gente estava comentando isso. Vai ser difícil dar milho e soja para boi. Né? Você já falava que não vai ter como. Nós, hoje, 60% a 80% do custo de produção de um boi de corte é o que ele come, né? E esses preços altos do jeito que estão, também induz a gente a começar a ver a coisa diferente. Por exemplo, o frango e o porco, se você pegar o sistema de produção deles de 20, 30 anos atrás, mudou completamente, né? Eles investiram muito em melhoramento genético, certo? E também deram uma condição melhor para o frango. É exatamente isso que nós vamos ter que fazer também com a pecuária. Hoje nós temos tecnologia para identificar animais mais eficientes, animais com melhor rendimento de carcaça, animais com mais facilidade de cobertura de gordura. E uma coisa importante, acho a nível de Brasil, mas manter rusticidade, né? E também ser possível fazer uma carne de qualidade, muitas vezes sem o milho e a soja. Animais adaptados, animais que têm uma boa conversão alimentar. E a gente também teve bastante sorte que a gente vem fazendo isso lá atrás. Há 10 anos atrás nós investimos em eficiência alimentar, assustamos a hora que nós vimos lá que tinha boi que comia o dobro do que o outro e ganhava a mesma coisa e acabamos multiplicando esses animais. Depois de 10 anos aqui nós conseguimos diminuir o consumo dos animais em 14% de matéria seca. Eles consomem menos 14% de matéria seca e não perderam em qualidade de ganho, não perderam em área de olho de lombo, não perderam em cobertura de gordura, não perderam em fertilidade. Então isso mostra hoje que a tecnologia vai ter que ser introduzida, nós vamos ter que produzir alimentos, o pecuarista vai ter que ser um pouco agricultor, ou até vai ter que ser muito agricultor, nós vamos ter que começar a pegar as pastagens e começar a cultivar. Eu vou tentar dar exemplos aqui. Há 3 anos atrás nós introduzimos a aplicação de gesso nas nossas pastagens. O resultado foi extraordinário. Nós tivemos menos problema com percevejo castanho, inibiu o ataque de percevejo castanho. A planta está crescendo mesmo depois de 10, 12 dias sem chuva. Nós estamos conseguindo produzir um volume maior. Nossa região, por exemplo, não é uma região que tem vocação para milho, certo? Sim. Mas o ano passado nós conseguimos plantar 3 vezes milhete e fazer silagem. 3 vezes. O último plantio, muitas vezes você não consegue cortar. Isso. E é produto que você produz dentro da propriedade, você não tem custo de frete. Então nós vamos ter que produzir mais dentro da propriedade e nós vamos também ter que investir também em genética. Mesmo para quem compra animais, vai ter que comprar animais de qualidade, né? E Tarcísio, esse ponto, né, questão
do investimento em tecnologia. Nós temos falado aqui no canal do Boi a respeito da importância da genética. Para quem trabalha com ciclo completo, ou que vai vender o boi magro ou bezerro, ele consegue valores melhores quando ele produz com uma genética de maior qualidade. Essa genética, quando ele adquire através de reprodutores ou através de sêmen de animais de qualidade, faz com que você tenha resultados melhores para a progênie, né? No caso, para os resultados no cruzamento com esses animais. E para expressar essa genética, você estava falando a respeito de principalmente eficiência alimentar de cada animal, para ganho de peso, é necessário que você tenha essa alimentação. Antes de começar a entrevista, eu estava comentando contigo que o pecuarista, muitas vezes, na hora que ele está produzindo milho, que ele começa a produzir milho, ele pode descobrir que é melhor vender o gado magro e vender milho. No preço que o milho está, talvez seja melhor produzir milho e vender o milho. Mas ele tem como ter uma produção adequada nesse investimento em relação à pastagem. Nós temos uma cultura no Brasil de muitas vezes não devolver para a terra, principalmente nas áreas de pastagem, aquilo que foi tirado. Tem como resolver isso, Tarcísio? Qual que é o resultado de quem devolve para a terra? Não, tem sim. Nós pecuaristas, cada vez nós vamos ter que aprender a medir mais e achar menos, né? Então, toda vez que você começa a medir, você vai ver que aquele investimento, se está tendo retorno ou não, tá certo? É óbvio que é muito mais fácil você investir na agricultura do que na pecuária. O ciclo de produção da soja hoje tem variedade de 115, 110 dias, tem variedade até de 95 dias, 90, né? E a pecuária é um ciclo mais longo e a rentabilidade também é mais baixa. Só que a gente, a partir da hora que você começa a medir, hoje nós não temos a nível de rebanho, mas nós temos a nível de indivíduos, nós temos animais que nós colocamos lá no sistema lá de intergado lá, que mede o que cada animal come, o que ganha. Nós temos animais que deram R$100 de lucro por arroba. Nós não temos isso a nível hoje de rebanho, mas nós temos a nível de indivíduo. Então, se isso está acontecendo lá em casa, né, com as medições, é óbvio que vai acontecer em qualquer projeto de melhoramento que for feito. Eu estou vendo aqui na Perfeita União, esse centro de tecnologia, Aldo Toneto, se eu não estou enganado é o nome do centro, ali está sendo mensurado a alimentação dos animais para depois saber qual que é o aproveitamento dessa alimentação que foi ingerida? Isso, nós começamos isso há 10 anos atrás, nós identificamos animais que comiam o dobro do que o outro e ganhavam a mesma coisa com a mesma qualidade. Aí veio a chancela lá do boi ladrão, né? Então, hoje nós conseguimos diminuir a quantidade através desse projeto e multiplicando os animais eficientes, nós conseguimos multiplicar os animais que têm maior eficiência alimentar. É óbvio que não pode só também levar isso em conta e deixar as outras coisas de lado. Isso é uma característica complementar na seleção. E hoje nós conseguimos animais muito mais lucrativos. E uma coisa bacana que, através do índice econômico margem-arroba, a gente consegue ver com precisão o que cada animal deu de lucro durante os 90 dias. Explica é um conceito econômico, não é uma DEP, né? Mas poderia até dizer... É um índice econômico e é uma coisa muito importante hoje é trabalhar com índice econômico, porque a pecuária, muitas vezes, ela toma pau, né, em lucratividade. Estou falando assim de uma forma grosseira, mas toma pau mesmo. Ela apanha do milho, apanha da lavoura de soja, muitas vezes apanha até de outras lavouras. Então nós temos que focar hoje em lucratividade. Nós temos que hoje ter os trabalhos direcionados para aumentar a lucratividade. E não adianta só, muitas vezes, falar, eu consegui produzir uma carcaça com 14 meses, deu tanto de rendimento, mas sobrou quanto? Se não tiver lucratividade, não adianta, porque aquilo lá vai ser feito 1 ano, 2 anos e vai parar e também não vai. Agora, é óbvio que para investir precisa de recurso, né? Então, é lógico que tem o ciclo da produção do boi, ele é maior. A margem-arroba, na verdade, ela leva em conta o ganho do peso do animal, a conversão do animal, a área de olho de lombo e a gordura para determinar o rendimento, mas ela dá com precisão o que cada animal teve de lucro. Então, pegando os dados do ano passado, tem animais que deu 100, os animais que a gente escolheu para multiplicar. Tem, por exemplo, vamos pegar o caso de um animal lá, ele deu R$102 de lucro por arroba produzida, ele ganhou quase 2 quilos por dia, no período de 90 dias ele deu R$700 de lucro.
Então, quer dizer, a nível de indivíduo, nós temos animais que são altamente lucrativos. Agora, também, toda vez que a gente também fala nesse trabalho, é óbvio que você, dentro da propriedade, tem que dar condição para um animal manifestar essas características. Não adianta só também comprar uma genética de ponta ou semi de ponta, e você também não dá condição para esse animal. Para não expressar a potencialidade. Então, cada vez fica mais difícil a gente pegar coisa de comprar grão de fora e muitas vezes trazer dentro da fazenda. Nós também temos que trabalhar com genética de ponta, com animais genética eficiente, mas nós também temos que ser eficiente na produção de alimento dentro da propriedade para esse gado. Tarcísios, a gente vinha falando a respeito dessa questão do investimento na propriedade, a necessidade do pecuarista produzir o próprio alimento para o seu rebanho. Eu estava comentando com você, assim, contigo agora no intervalo, é que muitas vezes o pecuarista acaba não enxergando que ele está consumindo o seu próprio patrimônio, né? O caso a fazenda. Quando ele não consegue ou não faz o investimento nas áreas de pastagem, quando ele não faz a recuperação dos currais, dos mangueiros, dentro daquele prazo para evitar desgaste e perda, ele acaba consumindo, deteriorando o valor dessa propriedade e acaba que ele não enxerga essas perdas. O pecuarista, ele, de qualquer forma, ele vai ter que ser um pouco ou muito um agricultor também, né? É óbvio que na atual situação que nós temos, não tem uma pecuária sustentável sem correção de solo, sem adubação de pastagem. Isso vai ter que ser feito. É óbvio que muitas vezes dentro de uma propriedade você não vai conseguir produzir 100% do que o seu gado precisa para ser terminado. Isso é óbvio. Mas o a mais que você consegue produzir dentro dela reduz muito o custo. Reduz e viabiliza muitas vezes. E o ano passado, por exemplo, vou citar exemplos, né, que nós somos pecuaristas, nós fizemos um bom contrato com o DDGS, né, e com silagem de milheto nós conseguimos balancear uma ração barata, e isso proporcionou uma boa lucratividade até, porque nós não fazemos só genética, a gente também faz recria e faz engorda também de fêmea. Então, esse ano já mudou tudo. O DDG está R$1.000 a mais a tonelada. Subiu o preço. Né? A gente já está procurando uma outra forma. Agora, graças a Deus, nós investimos mais na produção de silagem e nós estamos já começando a colher, nós estamos tendo o recorde de produção de silagem. Então, você também, pelo menos você tendo uma boa silagem dentro da sua fazenda, vai ajudar muito isso. A propriedade lá não é grande, é pequena, nós temos uma alta lotação e muitas vezes também depende do que você vai comprar para manter o gado, muitas vezes você vai ter que diminuir até essa lotação para poder viabilizar, se a comida começar a ficar muito cara. Então, é óbvio que você, hoje, do jeito que estão as coisas, você vai ter que investir na qualidade da sua pastagem, você vai ter que investir em estrutura. Nas águas você trabalha com uma lotação, chega na seca você vai ter que sequestrar esse gado de alguma forma ou suplementar. Agora, todas essas tecnologias hoje, para nós, está ajudando muito e está sendo muito viável. É óbvio que se você trabalhar em conjunto com genética boa e produzindo uma boa alimentação, você vai ter, provavelmente você vai ter sucesso. É muito difícil você não ter. E a silagem, ela tem as possibilidades, claro que você precisa de um agrônomo para definir ali como é que ela vai ser feita, mas há possibilidades, de acordo com a região onde está o pecuarista, trabalhar com milheto, como o Toneto citou agora, com sorgo, com a própria capim, às vezes, quando há condições de se fazer isso, há possibilidades desse tipo de atividade. E aí todo pecuarista consegue fazer esse cultivo, consegue começar ter uma área de cultivo para isso. Você de qualquer jeito você vai ter pasto para reformar, né? Por que não você introduzir uma cultura para produzir uma forrageira? Exatamente, já recupera solo. Ou se não, tem também, você pode fazer feno, você pode fazer silagem de pasto, mas você tem que fazer alguma coisa. Agora ficar esperando, nós estamos vendo aí a silagem desse ano aqui, isso daí é milheto. O ano passado nós conseguimos fazer 2 cortes, porque é 80 dias, você planta com 80 dias você pode cortar. E nós fizemos, tem uma parte da área nós conseguimos cortar 3 vezes. Aqui nós estamos vendo já uma área de pastagem em Goiás, né? A gente fazia integração lá em Goiás,
Está sendo plantado aí no pasto de Isso braquiária. no momento de cultivo, já falando de integração lavoura-pecuária, que é um isso. passo a mais do Isso. que produzir o próprio Então, alimento. hoje, com o auxílio da tecnologia, é óbvio que você vai produzir mais. Agora, por exemplo, lá em Goiás hoje, a gente começou com integração, a gente plantava soja e colocava o gado. Hoje a gente já faz safrinha. Mas mesmo assim, ainda, 45 dias a gente colhe o milho e solta o gado na palhada do milho. E o gado engorda na palhada do milho, ele come lá as espigas que caíram, né, que a máquina não conseguiu colher, come a palhada. Então, hoje, se possível, a gente entregar as duas coisas, é óbvio que isso dá uma acelerada, uma potencializada muito grande no sistema produtivo. Tá certo, Tarcísio Stoneto. Tarcísio, quero agradecer muito sua participação aqui no Agricultura BR, conversar com o produtor rural, principalmente nesse caso com o pecuarista, sobre a importância da genética e principalmente dessa produção de alimentos para garantir que se tenha aí uma demanda muito alta, preços melhores, mas conseguir vender no preço, porque se não tiver gado pronto, ninguém consegue aproveitar um valor mais alto. E o importante é o que sobra, né? Que nem a pecuária está sendo empurrada para as áreas marginais, para falar a verdade, né? As áreas que chovem mais, que têm um solo melhor, hoje elas estão sendo tomadas pela agricultura. Mas em qualquer região ela vai ter vocação para você produzir alguma coisa para o gado comer, né? Em qualquer região, se você investir na pastagem, você vai ter uma produção melhor, né? Eu acredito nisso, eu defendo isso, e o pecuarista cada vez vai ter que achar menos e vai ter que medir mais para poder tomar as decisões certas e para continuar na atividade. Tá certo, Tarcísio, obrigado pela participação no Agricultura BR. Eu que agradeço mais uma vez, obrigado por estar aqui e espero de alguma forma ter contribuído um pouco com esse espaço aqui que está sendo que foi cedido aqui por você. Eu sempre venho aqui, gosto muito de participar com você e agradeço aqui a possibilidade aqui de estar falando um pouquinho sobre o nosso trabalho, que na verdade é da minha família, dos parceiros. Tá certo, nós aqui agradecemos sua presença, Tarcísio Stoneto, falando sobre pecuária e também como ter melhores resultados na pecuária brasileira.